Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. E o primeiro aspecto mais prático que eu quero tratar com vocês é: a internet, as redes sociais, me ajudam ou me atrapalham a passar na prova? Me ajudam ou me atrapalham nesse processo? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza dos meus objetivos, eu tenho clareza de onde eu estou agora e eu consegui estabelecer o caminho. E é nesse estabelecer o caminho que a gente tem que mexer e acertar alguns pontos. Nesse caminho, a internet me ajuda ou me atrapalha? E é óbvio que não há uma resposta óbvia ou uma resposta única para isso. Então a gente precisa analisar o que você tem feito com a internet e tem que pensar a forma que ela pode te ajudar ou as formas que ela pode te atrapalhar, te levar a um êxito melhor, tanto na sua preparação quanto no que diz respeito ao seu acerto nas provas, ao seu nível de acerto nas provas, quanto os aspectos que podem te atrapalhar, ou seja, o que ela pode levar você a ter menos resultados, a ter um acerto menor na hora da prova e tal. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, vamos analisar o quanto que a internet pode te atrapalhar. Eu tenho dito a vocês que é importante que você saiba onde está e onde quer chegar e que você estabeleça o caminho que você vai percorrer. E tem algo que é muito importante, eu aprendi com o professor William Douglas, que é tido como o mago dos concursos ou o rei dos concursos, que na verdade é um juiz federal que escreveu um livro de como passar em concursos e palestrou durante muitos anos sobre isso. Né? E uma vez assistindo uma palestra do William Douglas, ele dizia lá que a aprovação no concurso ela exige uma metodologia, um processo. E que quando você estabelece esse processo, que é o que a gente tem chamado aqui de caminho, quando você estabelece o caminho que você vai percorrer, é importante que você não fique saindo desse caminho. Ele dava a ideia de uma fila, né? Então ele dizia, você entrou na fila, você está passo a passo ali na fila evoluindo. Se você sai da fila, quando você voltar, você vai voltar numa posição mais atrás. Você vai voltar alguns passos naquela fila. Não que isso não seja necessário às vezes é necessário voltar alguns passos para pegar a fila certa. Às vezes você repara no meio do caminho que você estava na fila errada. Você repara no meio do caminho que o caminho que você escolheu não era o caminho certo. Que aquilo que você tem feito para estudar a doutrina não tem tido efeito prático para isso. Que aquilo que você tem feito para estudar jurisprudência não tem tido efeito prático, que você continua não acertando as questões que você treina e tal. Aí pode ser que você tenha que mudar de fila, realmente. Que você tenha que rever todo o processo. E é normal que isso aconteça, né? É permitido que isso aconteça. Você não tem que insistir num caminho que não está gerando resultados para você. Isso é óbvio. Mas a partir do momento que você escolhe um caminho, é necessário que você tenha métricas desse caminho. Então, a partir do momento que você escolhe que você vai estudar analisando jurisprudência, que você vai estudar com uma metodologia X ou Y, ou seja, eu todos os dias começo lendo a lei, depois eu vejo a jurisprudência sobre aquele tema, depois eu assisto a aula de um determinado professor, ou assisto vídeos gratuitos na internet, ou então eu vou para o site dos tribunais analisar jurisprudência e tal. A partir do momento que você estabelece um processo, é importante que você tenha uma métrica de se esse processo está sendo efetivo. E isso vai se dar pela resolução de questões, claro. Você pega questões de provas anteriores, resolve, você vai verificar se aquele processo que você adotou de estudo está surtindo efeito ou não. Você estudou hoje, por exemplo, a teoria do erro. Você leu a lei sobre a teoria do erro, assistiu uma boa aula sobre teoria do erro, ou vídeos gratuitos da internet, pegou um livro de doutrina e leu aquele livro de doutrina sobre teoria do erro, foi para a jurisprudência, analisou a jurisprudência sobre teoria do erro, agora você vai fazer questões. E quando você fizer as questões, você vai verificar se o seu índice de acertos melhorou ou piorou nessas questões. Se o seu índice de acerto melhorou, ok, o processo está legal. Se o seu índice de acertos piorou, evidentemente que o seu processo não está legal. Ou seja, você não teve, nesse processo que você escolheu, você não aprendeu aquilo que você precisava, você não conseguiu guardar as informações que você precisava. Então, pode ser que esse processo esteja errado. Então, o primeiro ponto em que a internet pode te atrapalhar é que, a partir do momento que você estabelece um bom processo, ou seja, você concluiu, olha, esse processo está legal, eu estou me preparando bem, eu estou estudando bem, eu estou entendendo bem os conteúdos, esse processo está legal. A partir do momento que você estabelece um processo como sendo um processo legal para o seu estudo, você não deve ficar mudando. E a internet hoje, ela pode te levar a ter vontade de mudar. Do que eu estou falando? Hoje a gente tem, por exemplo, no Instagram, que é a rede social onde você está assistindo essa aula, a gente tem aí
mais de 30, quase 40 pessoas assistindo a aula no Instagram nesse momento. Se você segue muitos perfis de concurso no Instagram, e eu não digo de professores, né? Tem os de professores, tem os dos cursos preparatórios e tem o dos próprios concurseiros, ou de pessoas que passaram no concurso, coachings de concurso, enfim, você tem aí uma enormidade de perfis em níveis diferentes dentro disso. Então você segue um professor que é alguém que acabou de ser aprovado num concurso e que começou a dar aula, você segue um professor que já está nisso há muitos anos, você segue um concurseiro que não passou ainda, mas que ele já divide ali a experiência de estudo dele, eu acho isso legal. Acho que quando você divide sua experiência, você recebe elogios, críticas, sugestões, e isso pode realmente te ajudar. E aquilo que você sabe que está dando certo com você, você pode dividir com os outros, e isso pode ajudar os outros, então eu acho que isso é bacana, só que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu uma vez conversando com uma aluna, ela dizia lá, poxa, eu vi ontem um concurseiro que ele está adotando um novo método para estudar a letra da lei. Ele está adotando um novo método para resumir doutrina, ele está adotando um novo método para assistir aulas, eu não me lembro mais exatamente o que era. E aí ela falou isso comigo, ela disse, eu estou pensando em mudar o meu método. E aí quando ela falou isso, eu estou pensando em mudar o meu método, eu cheguei à conclusão disso que eu estou conversando com vocês. É de que, muitas vezes, seguir esses perfis de internet e adotar a metodologia do outro pode ser legal, porque pode ser que a sua esteja dando errado e que a dele vai te ajudar a melhorar, óbvio. Só que você precisa ter uma análise, em primeiro lugar, da sua. O que eu tenho feito tem dado certo ou tem dado errado? Antes de tomar a decisão de mudar, antes de tomar a decisão de adotar uma outra metodologia, você precisa ter a consciência de se a sua metodologia está dando certo ou errado. Então, eu não estou dizendo que você não deve seguir os perfis de concurseiro, ao contrário, acho que você deve, porque há experiências pessoais divididas ali que podem te ajudar na caminhada, não tenho a menor dúvida disso. Mas você deve sempre pensar quando fórmulas forem apresentadas a você. Ah, eu tenho aqui uma fórmula para estudar jurisprudência. Ok, mas eu já estudo jurisprudência? Já. Qual é a fórmula que eu uso? É essa aqui. Essa fórmula tem surtido os efeitos que eu espero? Sim ou não? E aí, se essa fórmula tem surtido os efeitos que você espera, não tem por que você mudar no meio do caminho. Porque, como dizia o William Douglas, usando lá a figura da fila, é como se você saísse da fila e voltasse alguns passos. Como se você saísse da fila e voltasse para trás. Então, é importante que você tenha consciência de que as mudanças que você vai estabelecer no seu processo de estudo devem ser quando você chegar à conclusão, devem ocorrer quando você chegar à conclusão de que aquele método que você estava usando antes, de que aquela metodologia que você se atribuiu para utilizar antes, não estava dando certo. Se você chega à conclusão de que aquela metodologia dava certo, de que aquela metodologia era boa, de que aquela metodologia que você estava usando era uma metodologia legal, que funcionava, eu não vejo muito por que você mudar de metodologia no meio. Só porque o outro disse que é legal, eu acho que não vale a pena. Acho que quando você muda de metodologia no meio porque o outro disse que era legal, isso vai causar para você algum tipo de impedimento, vai causar para você algum tipo de prejuízo, porque você vai reiniciar aquilo. E toda vez que a gente reinicia alguma coisa, a gente volta atrás um pouco. A gente dá passos para trás, e dando passos para trás, é importante que a gente tenha em mente que isso está acontecendo, que a gente tenha em mente que isso está se dando ali. Então é importante tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com esses processos. Porque você inicia o processo, você estabeleceu aquilo orientado por professores, orientado pelo curso que você está seguindo, orientado pelo seu feeling mesmo, de que esse caminho aqui é o caminho que eu devo observar, esse caminho aqui é o caminho que eu devo seguir, e de repente você troca de caminho no meio, você troca a sua metodologia no meio, e cada vez que você troca a metodologia, é como se você retornasse para o final da fila, como se você voltasse para trás e isso impedisse você de continuar ali. Então é importante que você tenha em mente isso, né? Que você tenha em mente esse aspecto. Um outro aspecto que a internet também pode atrapalhar é quando você começa a comparar as suas dificuldades com o momento de êxito do outro. Uma coisa que você tem que ter clara na sua cabeça é: todos nós, independente de onde nós estamos, independente do nível que nós estamos, todos nós temos êxito em determinadas partes da nossa vida, em determinadas circunstâncias da nossa vida, em determinados setores da nossa vida, e temos derrotas em outros, simultaneamente.
Ou seja, hoje eu sou um bom professor, eu tenho uma boa hora-aula, eu tenho um bom espaço na internet, tenho alguns milhares de seguidores, faço as minhas lives e elas são elogiadas pelos meus alunos. Ou seja, quando você olha para esse setor da minha vida, esse setor da minha vida é um setor de sucesso, de êxito. Você pode olhar e dizer assim, o Felipe Novaes é um professor que se deu bem. Ele tem um carro legal, ele mora num lugar legal, ele conseguiu construir uma segurança financeira para ele, ele tem... Legal, esse é o lado do êxito da minha vida. Mas talvez existam outros simultaneamente a esses, onde esse êxito não está acontecendo. O Novaes não consegue emagrecer, embora tente. Ele tenta melhorar a alimentação, tenta fazer atividade física. Coitado, começou a fazer atividade física, começou até a publicar alguma coisa, veio a pandemia, teve que parar. Ou seja, há outros setores, legal, que são setores onde eu não estou indo tão bem assim. Legal? O Novaes não dorme bem, ele tem insônia. Não é o caso, estou inventando. E aí, por ter insônia e dormir mal, ele acorda todos os dias de manhã cansado e não consegue render no trabalho dele de manhã. Você não está vendo isso. Legal? O que você está vendo é que eu, às 12 horas em ponto, entrei aqui, que estou fazendo uma live legal, que estou trazendo informações legais para você, e não a parte ruim da minha vida. Porque, em regra, as pessoas mostram os aspectos bons das suas vidas, e não os aspectos ruins das suas vidas. Eu, quando fiquei doente, quando eu tive câncer, eu decidi expor todo o meu tratamento na internet. E eu recebi crítica de algumas pessoas. Não, o que as pessoas querem ver na internet é o lado bom. O que as pessoas querem ver na internet é coisa boa. A pessoa não entra na rede social para ficar triste, ela entra na rede social para ficar feliz. Então, quando você fica postando lá que você está passando por um momento de dificuldade, a pessoa não quer ver aquilo, a pessoa não quer assistir aquilo. Então, é importante que se entenda que a maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria das pessoas coloca na internet, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e tal, colocam lá na internet o seu lado bom. O LinkedIn, que é uma rede social de trabalho, né, uma rede social profissional. Ninguém coloca lá, oi pessoal, fui demitido hoje porque cometi tal erro na minha carreira. Não, em regra, a pessoa coloca lá os acertos da carreira dela e não os erros. Dificilmente alguém vai para o Facebook e publicar coisas ruins de si mesmo. Hoje eu discuti com a minha mulher, com o meu marido, com a minha namorada, e nós estamos sem nos falar. É raro isso acontecer. Então, até mesmo quando acontece uma fatalidade, perdeu um ente querido. Você, quando publica sobre isso, publica para fazer uma homenagem a ele. Você até diz que você está triste, está sentido, está com saudade, mas em regra você publica uma homenagem e não algo do tipo, pessoal, estou sofrendo pra cacete, perdi meu avô e tal. Então, preciso de ajuda de vocês, por favor. E tal. Então, as pessoas costumam publicar o lado bom da sua vida. E aí nós incorremos no erro de comparar a nossa vida com o lado bom da vida dos outros. Entenda, todo mundo tem êxito em determinados setores da vida e tem derrotas em outros. Todo mundo. Eu não conheço ninguém que seja perfeito em todos os setores da vida. E aí, quando você compara a sua derrota com o êxito do outro, obviamente que isso dói. E isso leva à vontade de desistir, isso leva à vontade de não seguir, isso leva a comparações. Por que o fulano consegue e eu não consigo? Então, ele teve êxito no concurso, mas o resto da vida dele está toda ferrada. E aí você está comparando o fato de você ter ficado reprovado com o êxito dele. E você sabe lá quantas vezes ele ficou reprovado antes dele ter o êxito? Legal? É isso, né? Dificilmente alguém vai lá e coloca, fiquei reprovado mais uma vez, estou super decepcionado, fiquei reprovado pela 5ª vez no concurso dos meus sonhos, estou há 3 anos tentando. Agora, quando ele passa, a primeira coisa que ele faz é ir lá, uhul, passei e tal, estou muito feliz. Aí você pega o uhul, passei, estou muito feliz. Não sabe que ele ficou reprovado 5 vezes antes, e você compara aquilo com a reprovação que você acabou de ter no mesmo concurso. E aí, quando você compara aquilo com a reprovação, aquilo dói. E, em alguns casos, leva as pessoas a quererem desistir dos seus objetivos. Eu não consigo ser como fulano, então eu vou desistir daquilo que eu planejei para mim. Eu vou desistir de fazer esse concurso, eu vou desistir de fazer essa prova, eu vou desistir de continuar nesse processo até a minha aprovação. Então é super relevante que você entenda que o que você vê nas redes sociais de uma determinada pessoa não é necessariamente a vida dela por completo. E quando você for se comparar com ela, então compare os seus pontos de êxito também, e não os seus pontos de derrota. Porque quando você compara o ponto de êxito de alguém com o ponto de derrota seu, você tem uma distância imensa entre um e outro. Obviamente, tem uma distância imensa entre um e outro. Ninguém é bem-sucedido em tudo que está fazendo.
Ninguém é bem-sucedido em tudo. Tem um problema de saúde que não consegue resolver, tem algo que gostaria de estudar que não conseguiu estudar. Ah, eu queria aprender inglês melhor. Eu, Felipe, queria aprender inglês melhor. Falo inglês? Sobrevivo. Entendo inglês? Entendo até melhor do que falo. Conheço alguma coisa de vocabulário? Sim. Consigo ler um texto? Sim. Mas gostaria de ser mais fluente, gostaria de chegar nos Estados Unidos e conseguir conversar, ter uma conversa, um diálogo. Não é chegar e falar o essencial, né? Isso eu faço. Mas ter um diálogo com alguém é uma derrota da minha vida, não conseguir aprender de forma consistente inglês. Legal? Então isso é uma derrota, isso é um ponto de perda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me matricular num curso que entenda o local onde eu estou e onde eu quero chegar e que me dê o processo para isso. Que me mostre como seguir esse caminho aqui. Porque apesar de ter feito anos de inglês quando eu era jovem, quando eu era adolescente, apesar de já ter me esforçado algumas vezes, não consegui. E é um problema com o inglês. Eu falo outras línguas, o inglês eu não consigo. Então, essa questão é uma questão que tem que ser colocada para mim diante do que é difícil para você. Porque se eu for comparar, por exemplo, eu vou pensar só em mim, legal? Porque eu não posso te usar como exemplo. Mas se eu for comparar, por exemplo, a minha dificuldade com a língua inglesa com a minha facilidade com o direito penal, você percebe a diferença imensa que existe entre isso? Então imagina o contrário, né? Você está comparando, você de repente fala inglês fluentemente. Aí você vai comparar o seu aprendizado em direito penal, que você tem dificuldade, que é uma matéria que você tem dificuldade de aprender, com o meu, em direito penal. Quando, na verdade, se é uma matéria que você tem dificuldade em aprender, você deveria comparar comigo no inglês e não no direito penal. Porque quando você compara no direito penal, a gente está com uma distância imensa. Então, seria a mesma coisa que eu comparasse o meu conhecimento de inglês com o seu conhecimento de inglês, que é muito maior do que o meu. Então, na vida, todo mundo tem dificuldades e vitórias. Todo mundo tem pontos de vitória e pontos de dificuldade. E a gente deve comparar o comparável, o ponto de derrota com ponto de derrota, até para ver como é que esse cara fez para superar isso. O que será que o Novaes vai fazer para superar essa dificuldade dele em inglês? O que será que o fulano vai fazer para superar a dificuldade dele em fazer atividade física, em emagrecer, em dormir bem? Então é importante que você tenha isso em mente. É importante que a gente tenha essa comparação naqueles setores que são comparáveis. Imagina quando eu estava com câncer fazendo quimioterapia lá, sentado sexta-feira, sabendo que a minha quimioterapia ia durar até domingo. Se eu abrisse o Instagram e comparasse a minha realidade naquele momento com a realidade de um cara que naquela mesma sexta-feira estava em Búzios, na praia, passando o final de semana ou o feriado lá. Legal? Ou o outro que estava andando de lancha em Angra, passando aquele final de semana, bebendo um vinho e tal, enquanto eu estava ali, enjoado, sentado numa cadeira, cheio de catéteres ligado em mim, fazendo infusão de medicamentos que iam me fazer passar mal o resto da semana. Então, essa comparação não pode ser feita dessa forma, né? A comparação tem que ser feita entre setores da vida em que as pessoas estão iguais, até para que a gente aprenda como sair daqueles problemas, até que a gente aprenda como poder se virar, como ganhar força para isso. Então, primeiro, a internet te atrapalha quando você fica acreditando em fórmulas mágicas trazidas pelos magos da internet, que não são todos, e que você precisa entender que a fórmula de um não é necessariamente a fórmula que dá certo para o outro. Que você pode testar, mas quando é que você deve testar? Quando você tiver convicção de que a fórmula que você está usando não funciona. Então você tem que ter métrica disso, né? Eu estudo jurisprudência de tal forma. Isso está surtindo efeito? Tem que fazer questão sobre jurisprudência. Está surtindo efeito. Então vai mudar por quê? Então continue seguindo a sua metodologia. Não tem por que você querer mudar para outra metodologia se aquela está surtindo o efeito que você queria. Legal? Então esse é um ponto. Segundo ponto, não se compare as pessoas na internet. Porque quando você começa a comparar a sua vida com a das outras pessoas, as suas vitórias com as vitórias dele, as suas derrotas com as vitórias dele, ferrou. E como a maioria das pessoas coloca na internet vitória, sempre que você se comparar, você vai estar se comparando com a vitória. Com o lado bom da vida, e não com o lado ruim. Legal? Quando alguém posta alguma coisa mais ruim, você fica até bobo. Eu vou dar um exemplo bobo, muito bobo. Tem um médico que eu sigo no Facebook, no Instagram, desculpem. Esse médico vive postando coisas maravilhosas, assim. Ele é um médico muito bem sucedido, ele tem carros importados caros e tal, e ele vive publicando, além de publicar dicas de medicina, que é o que me interessa, de melhorar a vida saudável e tal,
ele também publica o carro dele, ele publica um pouco da vida social dele e tal, e é um cara com a vida social maravilhosa, perfeita. Aí ontem, ele à noite, final da noite, ontem, domingo, ele no final da noite vai lá e publica um stories com uma panela que não era uma panela linda, era uma panela daquela de casa mesmo, que tem na sua casa, que tem na minha, aquela panela usada e tal. Feijão dentro da panela, e ele pegou o arroz e jogou dentro da panela, e estava misturando aquele arroz com feijão e dizendo nada melhor do que comer um arroz. Foi a única coisa que sobrou, nada melhor do que comer um arroz com feijão e tal. Então, um cara que está habituado a publicar fotos em restaurantes caros, com vinho, com não sei o que, eu me surpreendi. Aquilo é uma derrota? Não, não é uma derrota, mas para um cara que sempre publica a lagosta, publicar uma panela envelhecida com arroz e feijão misturado dentro da panela, jogou o arroz dentro da panela para esquentar junto com o feijão, foi uma surpresa. Então, as pessoas estão acostumadas a publicar as suas vitórias, a publicar os seus momentos maiores, melhores, né? E não a publicar a sua derrota, né? Todo mundo publica foto com o filho ou com a filha, te amo, tal, não sei o quê. Ninguém publica dando esporro na filha. Ninguém publica o momento que a filha está chorando porque brigou e você está estressado e triste porque deu uma bronca nela. É isso que eu estou dizendo. Então, não se compare aos outros na internet, legal? Eu acho que esses são os 2 pontos que podem efetivamente te atrapalhar. E tem um terceiro, que é o tempo. O tempo que você gasta na internet. Aí isso volta lá para a live da semana passada, se você não assistiu, assista, sobre o controle do tempo, planejamento. Infelizmente, se você está dentro de um processo para passar num concurso público, para melhorar o seu desempenho na advocacia, para estudar mais direito penal, você precisa abrir mão de certas coisas. Você precisa se organizar. Não é que você vai deixar de fazer, mas você tem que se organizar. Então estabeleça o período por dia que você pode ficar na internet, que você pode ficar navegando nas redes sociais. Estabeleça isso dentro daquele seu planejamento. Eu acordo às 6 da manhã, eu medito, aí eu entro na internet para ver as coisas que aconteceram durante a noite. Legal. Aí eu vou trabalhar, vou estudar, vou ler a lei, vou ver jurisprudência. Aí você fez o seu planejamento. Na hora do almoço, enquanto eu almoço, eu olho de novo a rede social. Então eu tenho ali meia hora, 40 minutos para olhar. Depois, no meu horário de descanso, no meio da tarde também. Enfim, você estabelece ali tempos, né? Quanto tempo por dia eu vou ficar na internet? E, por exemplo, no iPhone, a Apple tem um aplicativo residente que te mostra isso no final da semana, que é o seu tempo de uso. Ele chama tempo de uso. Ele mostra quanto tempo você ficou em cada aplicativo do seu telefone. Tem no computador também, quanto tempo você ficou em cada coisa no computador, se for da Apple. E acredito que no Android e no sistema Windows também tenha aplicativos semelhantes a esses, que permitem um controle de tempo. E aí, quando você olha e você vê, por exemplo, que você passou uma média de 2 horas diárias no Instagram, isso é uma loucura, né? Porque 2 horas diárias é 20% do dia útil, do tempo útil do dia. Se considerar que você dorme 8 horas, passa 1h30 no trânsito e tal, é 20% do seu dia útil, o tempo que você passou no Instagram. E aí é muito tempo, se você for pensar, para uma atividade que pode até ser de trabalho e de estudo. Para mim eu trabalho usando o Instagram, eu trabalho publicando coisas, respondendo alunos, então eu tenho que considerar isso. Mas quando você usa só como lazer ou como um complemento do seu trabalho, você passar 20% do seu dia útil ali é muito. Então você precisa organizar isso melhor, porque a internet é um ralo de tempo. É só a gente olhar em volta e ver a quantidade de pessoas que estão no telefone. Não estou dizendo para você não entrar, ao contrário, estou dizendo para você entrar todo dia, várias vezes por dia, mas estabelecer limites para isso, estabelecer tempos para isso, horários para isso, né? Porque assim você consegue ter uma organização e fazer com que isso funcione para você de forma útil e não de forma inútil, legal? Então, são esses 3 aspectos que eu acho que podem atrapalhar. Agora, a internet pode ajudar? Não tenho a menor dúvida nisso. Eu vou te mostrar aqui 2 mecanismos, 2 formas que eu acho que podem ser úteis para você, que a internet pode realmente te ajudar. A primeira coisa que eu quero te mostrar, né? A gente vai ter uma live, só antes de mostrar, sobre a importância de resolver questões. Eu acho que amanhã essa live, eu não tenho certeza agora do agendamento, mas sobre a importância de fazer questões de prova para você estudar, legal? Então, a forma como você deve estudar, a forma como você deve fazer questões. Que momento é para fazer? No começo do estudo? No final do estudo? Quantas eu faço? Como é que eu faço para pesquisar e tal? A gente vai ter uma live só sobre isso. Então, nessa live aqui, eu quero apenas mostrar para você uma coisa que pode te ajudar na internet. E são sites de concurso. Eu vou mostrar para você o que eu assino. Eu faço assinatura, não sou patrocinado, não sou nada.
Legal? Então não é publicidade, eu estou mostrando porque eu acho que é uma ferramenta legal. Nem sei se eu estou logado nele, não estou. Deixa eu logar, porque se eu tiver logado vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. O que é esse site? Né? Esse site é o site... Deixa eu botar aqui logo em questões. Isso. É o site do Que Concursos. Né? O Que Concursos. queconcursos.com. É um ótimo lugar para você fazer questões de prova. Por que é um ótimo lugar para você fazer questões de prova? Porque ele tem esse filtro aqui, ó, absolutamente detalhado. E ele é gratuito para você ver as questões. Legal? É gratuito. Só que para você ter o gabarito, aí você tem que pagar. Mas tem sempre muitas promoções, assim. Então, eu não sei se está tendo alguma promoção agora, nem sei quanto está custando, porque eu não estou fazendo publicidade, então não me dei ao trabalho para olhar isso. Mas você tem aqui, né, questões. Você vem aqui em cima, questões. E aí, você tem aí a disciplina. Você vai lá e escolhe a disciplina que você quer. Então, vamos botar aqui, ó, penal. Direito penal. Aí tem processo penal militar. Direito penal. Ok. Escolhi um assunto. Escolhi uma disciplina. Aí eu quero estudar um assunto específico. Porque hoje foi meu dia de estudar lei penal no espaço. Aí eu venho aqui e seleciono lei penal no espaço. E eu estou estudando especificamente para um concurso feito pelo CESP. Então eu venho aqui e escolho como banca a banca CESP, ou Sebrasp, né, que é o nome novo. Então eu quero CESP, Sebrasp. Legal. Se eu tiver uma instituição, eu estou fazendo concurso da ABIN, eu estou fazendo concurso da polícia, você pode escolher aqui também. Se você quiser botar o ano, você coloca o ano, tal. Aí você escolhe a modalidade de questão. Eu quero questão de múltipla escolha, ou de certo ou errado. Tanto faz. Estou me preparando para a prova de certo ou errado, CESP. Então eu quero questões de certo ou errado. E você ainda escolhe o nível de dificuldade. Então se você tiver já num nível maior de estudo, você pode botar que você quer com um nível maior. Aí você filtra. Aí ele vai mostrar para você questões. Então tá lá. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal e à teoria do delito e tal. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. É a letra do artigo 6º do Código Penal, ele está falando em lugar do crime, você vai lá e marca certo. Como eu sou assinante, eu boto aqui responder, ele vai me dizer, parabéns, você acertou. E ele vai criar um score, você recebe relatórios, quantas questões você acertou naquela semana, quantas você errou, e assim vai. Então, eu particularmente acho que isso é uma forma da internet te ajudar. A gente vai falar mais sobre o que concursos na live sobre questões. Eu vou mostrar outras alternativas se você não quiser pagar, para você obter questões e estudar. Tem livros físicos, revisaço, enfim. A gente vai falar sobre isso. Eu só quero aqui mostrar que essa é uma forma de te ajudar na preparação. Ou seja, a internet pode te atrapalhar, mas a internet também pode te ajudar. E essa é uma forma da internet te ajudar. Uma outra forma da internet te ajudar, né? A gente teve aqui uma live sobre como consultar a jurisprudência do STJ diretamente no site, mas uma outra forma que a internet pode te ajudar também é no site Dizer o Direito. Também não sou patrocinado pelo Dizer o Direito, e no caso do Dizer o Direito eu não tenho nenhuma assinatura. Mas o site Dizer o Direito, ele tem jurisprudência comentada, informativos comentados, novidades legislativas, ou seja, é um caminho. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte, todo lugar onde a gente estuda, no outro dia eu vi um professor fazendo uma crítica, né? Todo lugar onde a gente estuda, e o Dizer o Direito serve para você estudar jurisprudência, precisa ser ratificado. Até a sala de aula. Já aconteceu de você ouvir uma informação de um professor e depois você vê, putz, não era bem assim. O cara deu a posição dele, não disse que tinha divergência, não tratou da posição do outro e se eu botar isso na prova, pode ser que eu me ferre. Então a mesma coisa vai acontecer em qualquer canal de estudo que você tenha. Qualquer que seja comentado por um ser humano, porque o direito tem disso, né? Tem posições e tal. Então pode ser que no Dizer o Direito você encontre uma posição que não é a posição que você deveria colocar na prova X ou Y. Pode ser, acontece. Então você não pode se basear somente nesse canal, mas é um tipo de canal de estudos. A gente tem outros no Instagram, né? Tem perfis no Instagram, como o Direito News, que bota notícias
da jurisprudência, bota notícias que tem um viés jurídico, faz lives com professores e tal, tem os perfis das editoras, os perfis dos cursos, o perfil dos professores. Quantos professores têm perfil hoje no Instagram? Fenomenal. Para mim, o cara que hoje, o brasileiro, muita atenção que eu vou dizer para não ferir o ego de ninguém, a vaidade de ninguém, mas para mim, o brasileiro hoje, que mais estuda direito penal na dogmática, na doutrina dura do direito penal, que mais estuda, não é o que mais sabe, não é o que é melhor, não estou dizendo isso, estou dizendo que mais estuda, que mais está lá dentro do estudo da dogmática penal, chama Luiz Greco. E com essa pandemia, agora ele criou um perfil de Instagram. O professor Luiz Greco está lá. Então, é um cara que mora na Alemanha, estuda e dá aula em universidades da Alemanha, tem convívio diário com os maiores penalistas da Alemanha, ou seja, é a pessoa que mais informada e com mais conhecimento está no que diz respeito à dogmática dura do direito penal, a dogmática pesada do direito penal. As discussões da doutrina sobre teoria de bem jurídico, sobre dolo, sobre culpa, enfim, então, sobre imputação objetiva do resultado. Então, o Luiz Greco não estava na rede social, agora está. Então, você fazendo lives e tal, então você pode encontrar nas redes sociais algo que te ajude no seu trajeto para aprovação. Seja usando esses sites, como o Q-Concursos, como Dizer o Direito, seja seguindo perfis de professores, como o meu, como o do Vitor Stuck, como o do Gabriel Habib, como o do Rodrigo Belo, como de outros professores, Rogério Sanches, outros professores que trazem ali informações de qualidade, que são fruto de pesquisa, que são fruto de analisar a jurisprudência e que podem ajudar você na sua trajetória. Mas o mais importante é não se perca. Não se perca. Não fique pegando desvios, não fique acreditando em milagres. Vou te dar a fórmula secreta de como passar no concurso. Não tem essa fórmula. Se tivesse, esse cara estava milionário e não estava vendendo a fórmula dele ali. Então, obviamente que não há milagre em concurso público. Você precisa se dedicar, você precisa estabelecer um processo, você precisa estabelecer um caminho que vai ser o caminho que você vai utilizar para chegar até a sua aprovação. Então é isso, pessoal. Vou encerrando aqui. Valeu!